Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien con usted? Yo espero que sí. Yo soy el Beirán y este es TMcast, el podcast dedicado al aftermarket automobilístico. Beran, só um minutinho. Aperta a tecla SAP aí, tem que ser em português Pô, esse. só para fechar o, né? Hoy tenemos acá un gran amigo e empresário que está em frente del Bega. Né? Agora a gente tecla o SAP. Agora, Certo? agora você volta como. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Beiran e este é o ATMcast, o podcast focado e dedicado para o mercado de reposição de peças automotivas. Nossos convidados são profissionais do setor que gentilmente vêm até nós compartilhar parte da sua história, do seu conhecimento, para que você possa absorver e eventualmente tomar decisões que possam te colocar num outro nível, melhorando aí a sua performance. O ATMcast é um patrocínio da GIB, uma empresa que este ano completa 45 anos, sempre dedicada ao atendimento exclusivo ao varejista de autopeças. Portanto, nós não atendemos mecânicos, né? E essa atitude, né, essa decisão que a gente toma desde 45 anos, nos possibilitou recebermos o prêmio conferido pelo Cinco Peças como empresa amiga do varejo. E até onde eu saiba, né, a gente é a única empresa no Sudeste que tem essa certificação que o Jorge coloca aqui na tela para a gente. Somos uma empresa amiga do varejo, com muito gosto. Muito gosto. Hoje, finalmente, eu consegui trazer um querido amigo, um fornecedor das antigas, né, que me enrolou muito para vir até aqui, porque tem uma agenda tribulada, tem muita praia para curtir, viaja para lá e para cá, e eventualmente ele tem tempo para visitar os clientes dele. Hoje eu tenho a honra, né, de recebê-lo aqui, mas para pagar a conta, ele nos presenteou com a vinda da Selena, que a Selena é a filha dele, que começa a compor a terceira gerações da Filtros Vega. Essa empresa, né, que em poucos anos de Brasil, a Vega, ela se tornou, ela revolucionou o mercado do aftermarket quando o assunto é filtros, conquistando um market share impressionante que todos vocês conhecem. Então, hoje ela é uma empresa reconhecida por várias instituições, por pesquisas feitas, inclusive recentemente no prêmio Sindirepa, ela recebeu o prêmio Ouro, ou seja, primeiro lugar em top of mind na cabeça do reparador. Então, o Sindirepa, que é o sindicato dos reparadores, fez essa pesquisa num ambiente grande de reparadores, e a pergunta era simples: qual é o filtro que vem à sua cabeça quando o assunto é filtro? E para nossa felicidade, Vega conquistou um espaço que ela vem trabalhando há vários anos de Brasil para conquistá-lo, né? A GB tem o prazer de estar entre os primeiros distribuidores da marca Vega no Brasil, e se eu não estiver enganado, depois o Christian vai confirmar, acho que nós fomos talvez o primeiro distribuidor do Sudeste a acreditarmos na marca Vega, e de lá para cá a gente conseguiu conquistar uma trajetória bastante vitoriosa, tanto para a Vega quanto para nós, e nós assistimos o crescimento dessa empresa que revolucionou novamente o mercado de filtros. Portanto, a GB é Vega desde que a Vega era Bega, né? Eu particularmente contribuí como professor de português do Christian para que ele conseguisse falar Vega. Demorou alguns anos, mas eu realmente consegui. E eu tenho o título de professor dele. Assim, ele falou, pô, um bom professor, eu consigo hoje falar Vega. Ele não conseguia. Então, seja bem-vindo, Christian, meu amigo, e Selena. Muito bem-vindos. Eu queria que vocês ficassem aí completamente à vontade, na ordem de vocês. Quem quiser começar, começa. Eu queria que você contasse para a gente, Christian, um pouco dessa linda trajetória que vocês construíram aí no aftermarket. Bom, obrigado, Beirão, pela oportunidade. Realmente, a minha agenda normalmente é bem maluca mesmo. Muitos compromissos, muitos desafios.
mas já tinha vontade faz tempo de pagar essa dívida contigo, com a XIB, e ter essa oportunidade de me comunicar com o segmento. Obrigado. Aí, bom, vou começar meio que pelo final e não pelo princípio. Como você quiser. Referente ao prêmio da Sindirepa, realmente um orgulho para todos nós, um trabalho que vem sendo desenvolvido muito bem por toda a equipe da Vega. Nós temos uma equipe comercial muito competente, muito preparada, que sempre entendeu que o caminho de criação de marca é se comunicar com todo o mercado. E quando a gente fala de todo o mercado, é todo o mercado mesmo. É o reparador, é o balconista. Quando falamos do distribuidor de autopeças, é falar com o dono da distribuidora, com o comprador, com o vendedor, para entender as necessidades reais do mercado. Inclusive, vou fazer até um pequeno adendo. A gente recentemente ganhou, eu digo que o bicampeonato, porque pelo segundo ano consecutivo que a gente ganha o prêmio Ouro na Sindirepa. Verdade. Que para nós é um orgulho total. Ou seja, era não participar da votação, começar a participar, começar com os prêmios Prata, menores. Depois bronze e aí, 2 anos consecutivos. 2 ouro. anos consecutivos sendo ouro. E a gente vem ganhando outros prêmios que nos enchem de orgulho. Muitas vezes a gente tem alguns clientes, distribuidor, que premiam os fornecedores e a gente está sempre ganhando o prêmio, às vezes o prêmio máximo ideal e outras vezes prêmios pontuais referentes à nossa entrega, quantidade de lançamentos, atendimento ao marketing, atendimento a vendas. Então, assim, a gente está sempre preocupado e ocupado com todos esses quesitos. E essa é a nossa ideia. Aí, quando agora vou voltar vários anos atrás, a Vega inicia na Argentina, para quem não sabe, desde o ano 69. Setembro de 69, a gente inicia as operações, inicialmente produzindo... São 56 anos, tô certo? Sim, sim, eu não era nem nascido. Sim. A empresa inicia com o meu pai e a minha mãe na época. E assim, nós começamos produzindo filtro de gasolina para carro carburado. Inclusive... Ford Falcon e aquela... Esse veio depois, até, porque o filtro do Falcon, que é o FC020... Lembro até o número dele. Eu lembro, um filtro muito complicado, um filtro metálico com 2 roscas, que, para dar vazamento era a coisa mais fácil do planeta. Mas a gente começou com aquele filtro simplicinho, plástico, que era com os 2 bicos grossos, depois com os 2 bicos finos, depois um e um. Até que um engenho aí, concorrente, inventou um filtro que era bico grosso, que depois afinava. E praticamente era o único filtro que se vendia. E começamos desse jeito. Para, por exemplo, hoje, ter um portfólio só no Brasil de aproximadamente 3.500 referências em filtro. Aí, claro, nós começamos daquele jeito na Argentina, viramos, com o passar dos anos, líderes de mercado na Argentina e viemos para o Brasil no ano de 2002. Meio que na cara e na coragem, porque assim... Ano de 2001, quando a gente estava se preparando para vir, teve uma crise muito grande na Argentina. Aí acontece aquela crise e meio que toda a poupança que a gente tinha feito para fazer o investimento no Brasil se perdeu. Aí, na época, tivemos uma conversa, eu e o meu pai, o fundador da empresa, falou: Christian, é o seguinte... Aquele $1 milhão que a gente estava guardando, né? Reservando para investir no Brasil, não tem. Se foi. Não tem. A gente pode continuar com o projeto, porém sem grana. Tá, e como que vai ser isso, né? Diz, não, é assim, a gente pode te enviar um container de mercadoria. Esse container de mercadoria, você vai pagar... no máximo de tempo possível que
que a lei brasileira permitir, que no caso era 360 dias, e vamos te dar um empréstimo de $100 mil que você vai ter que devolver. Então, capital inicial, zero. Zero. Só crédito, né? Claro, crédito. numas condições de crédito que não existiriam para uma empresa iniciante, Claro. a gente sabe disso, mas sem capital. E foi assim que iniciamos. E assim... Inicialmente em Recife, né? Inicialmente em Recife, porque não ia ser desse jeito. Nós íamos já iniciar no sul do país. Mas o que aconteceu? Aí apareceu no meio do caminho um consultor falando de incentivos fiscais e a gente acabou fisgando e fomos nem para Recife, na realidade. O primeiro armazém da Vega foi no Distrito Agroindustrial de Escada. Para vocês terem uma ideia, nem internet normal tínhamos, era internet de escada interurbana. Resumindo, para responder 3 e-mails simples, eu perdi a manhã inteira. Ou seja, claro, a gente também, na época, não tinha cliente, não tinha estrutura, não A estrutura tinha... de celular não funcionava como é hoje. Não tinha nada. E você morava lá, Cristian? Né? Você mudou para lá fisicamente, você? Eu fisicamente mudei para Recife. Recife ficava a uns 50 quilômetros aproximadamente do Distrito Agroindustrial de Escada, e eu tinha comprado a ideia de que eram 50 quilômetros pela BR-101. E eu conhecia a BR-101 de Santa Catarina, e desde criança Rápido. eu tirava férias e íamos para Balneário Camboriú, desde Buenos Aires de carro. Só que aí o que aconteceu? A BR-101 de lá era totalmente diferente. Tinha buraco novo todos os dias. Você demorava um tempão para fazer os 50 quilômetros. Demorava mais e arriscava minha vida, essa é a realidade. Porque todo dia tinha um buraco novo e lá, coisa que eu não sabia, escurecia muito cedo. Então eu ficava trabalhando e eu acabava voltando por aquela BR à noite. Um dia uma roda do carro caiu num buraco, ficou quadrada. Ficou quadrada. Não nos matamos, tinha eu e uma outra pessoa no carro, não nos matamos por acaso. Aí, pronto, consertamos e voltamos de novo. Aí entendimos que assim, precisávamos nos mudar. Aí foi que começamos a alugar um armazém em Recife. E a história começou em Recife, até um ponto que o armazém começa a ficar pequeno, a Vega começa a crescer. E eu me encontrei numa decisão complicada. Porque, por um lado, existia a ideia de ir para um armazém maior, em Recife, mas, por outro lado, eu tive uma situação com um cliente do Rio Grande do Sul, que honestamente nem lembro o nome do cliente, mas sim lembro muito da situação que me fez cair na real. O que aconteceu com aquele cliente? A Vega, quando nasce no Brasil, nasce como um fornecedor para filtros para carro importado. Aqueles filtros que nenhuma fábrica queria lançar, porque, puxa, era muito custo de desenvolvimento para uma venda pequena, não interessava para as fábricas. E a gente nasce com isso. E aos poucos começamos a trazer filtros para a linha nacional também. Aí nós estávamos em Recife, o nosso custo frete na época era normal, porque a gente pegava o chamado frete e retorno, mas o nosso problema no atendimento ao cliente era os tempos de entrega. Porque a mercadoria, por exemplo, saindo de Recife para chegar no Rio Grande do Sul, e ainda pegando esse frete e retorno, que eu não tinha disponibilidade todo dia, frete direto, todo dia, aí demorava 10, 15 dias. Aí um dia este cliente me liga e fala sobre a situação, de que estava precisando da mercadoria. E aí eu expliquei desde o lado operacional. Aí falei, não, mas você tem que saber que a nossa empresa fica em Recife e então a demora
na entrega é de 10 a 15 dias. Então, você tem que se programar para colocar os pedidos antes. Qual foi a resposta crua e bem dura que o cara deu para mim? Christian, o teu concorrente me entrega em 24 horas. Pronto. Aí eu entendi realmente, o problema não era do cliente, o problema era da fábrica. A partir desse momento, começou a se gestar a decisão de ter uma unidade no sul do país. E aí foi que começamos a procurar e veio a oportunidade em Balneário Camboriú, nesse que era Itajaí, era Balneário Camboriú, na frente da BR-101, de alugar um armazém na época de 1.032 metros quadrados, que na época para nós era gigante. Para vocês terem uma ideia, nós iniciamos essa operação com mercadoria sem estrutura vertical nenhuma, com pallet no chão, e era um formato de armazém meio irregular, cheio de colunas no meio, e com altura baixa para os padrões da indústria, era 5 metros de altura. Muito baixa. Mas, bom, isso nos serviu para iniciar, e durante um bom tempo a gente manteve 2 estruturas. Uma em Recife, para atender os clientes da região norte e nordeste, e uma em Balneário Camboriú, para atender aos clientes da região centro, sul, sudeste. Bom, aí começa essa história. Durante alguns anos a gente manteve as 2 operações. Houve um determinado momento que a operação, o nosso espaço no sul começou a ficar pequeno, e aí tomamos a decisão de sair procurar alternativas e achamos um terreno sensacional para construir. Em Itajaí, a 150 metros da BR-101, e muito próximo dos portos de Itajaí e de Navegantes. Então, resolvia a nossa logística de entrada, seja dos produtos vindos da Ásia por navio, seja dos produtos vindos via terrestre, que a gente produzia em Buenos Aires, e para escoar as mercadorias. Uma região cheia de empresas de transporte e transportadoras. Então, desde aí, a gente tinha o serviço de transportadora para o Brasil inteiro. Lado bom da negociação é que o pessoal nos dava 60 meses para pagar aquele terreno, sem correção monetária, sem nada. Lado ruim, o terreno estava bem valorizado. Então, não era nenhuma oportunidade financeira. Tinha prazo, mas era caro. Tinha prazo, mas era caro. Mas a gente acabou pegando essa opção. Inclusive, começamos comprando um espaço. E não tinha galpão nenhum, então? Nada, zero, né? zero. Era um terreno pronto para construir. Mas já tudo terraplanado, naquela altura correta, bacana. A gente já tinha pesquisado sobre prováveis problemas de enchente. E o nosso terreno era bem alto. Então, meio que para chegar, vamos dizer, no caso de uma enchente, para chegar água no nosso produto, várias casas da região, a casa inteira... cobriria o telhado dela. Passaria do telhado. Então, desse jeito, o risco era praticamente impossível. Digamos, meia cidade teria que morrer afogada para ter problema de água na vega. E, de fato, até tivemos alguns episódios de enchente na cidade que atrapalhou nossa operação no sentido de os funcionários não poderem sair da casa, não poderem chegar na empresa. Mas nunca tivemos problema no imóvel de correr risco de perder mercadoria por ter entrado água ou perder equipamento ou nada desse tipo. E aí, assim, a gente comprou o terreno, depois viramos amigos do dono, que tinha uma área assim, grande, uma área gigante, e a gente foi comprando todos os terrenos daquele dono. Todos. Compramos a área completa, depois começamos a comprar os terrenos que aquele dono tinha vendido para outras empresas. Para hoje,
já ter um espaço físico, digamos, de terra, de em torno de 67 mil metros quadrados, que nos permitem continuar expandindo. Hoje, por exemplo, nesse terreno, a gente está com 22 mil metros de área construída, mas já com projetos de continuar construindo, porque, graças a Deus, isso não para. O portfólio está aumentando, a nossa participação de mercado está aumentando. Desde abril do ano passado, a Operação Vega Brasil acabou pegando a responsabilidade sobre o resto do mundo. Então, a gente tem a nossa matriz na Argentina, que é administrada pelo resto da família, e a administração do Brasil e do resto do mundo por nós, responsáveis pela Vega Brasil. A Vega é 100% da família Sim, Rodrigues? da família Rodrigues Neto. A Vega, como eu comentava, nasceu com meu pai, no ano 69, meu pai e minha mãe. Nós somos em 4 irmãos, dos quais 3 estamos trabalhando na empresa. Uma irmã optou por não querer fazer parte, faz parte do conselho, claro, mas não faz parte da operação. E assim, a Vega é a típica empresa familiar que procura trabalhar com recurso próprio. De repente, claro, às vezes a gente tem que recorrer a instituições financeiras, mas não tem essa ideia, essa mentalidade de abrir capital, procurar sócios. Digamos que sempre a nossa cultura foi de crescer com as próprias pernas. É claro que a gente vai evoluindo, vão se incorporando profissionais qualificados que às vezes nos explicam outras alternativas de crescimento, mas até agora, e eu acredito que isso vai continuar, a gente opta por não abrir a sociedade, por manter o controle 100% integral na família, por profissionalizar a família. De fato, a gente já está na 2ª geração e já estamos trabalhando muito forte em toda essa parte de governança e de incorporação da 3ª geração dentro da empresa, e entendemos que é um diferencial. Hoje a gente vê, por exemplo, outras empresas do segmento, até alguns concorrentes, que abrem o capital, são vendidos, daqui a pouco procuram ser vendidos de novo, aí muda a administração, muda o CEO, muda os diretores e muda a ideia da empresa. O que a gente gosta na Vega é que esse papo reto que a gente tem com o cliente se mantém. E a gente tem uma ideia de trabalho que vai se manter e não vai mudar na troca de um diretor ou de um gerente de turno. A filosofia já vem da família, de como temos que trabalhar, de como temos que nos aproximar do cliente, de como temos que crescer, como temos que enxergar o mercado. E eu entendo que isso dá muita tranquilidade aos nossos clientes. Então, claro, obviamente a gente traz profissionais os melhores possíveis. De fato, eu entendo que hoje um dos segredos da Vega é que tem um grupo dos melhores profissionais do mercado, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Assino embaixo. Tanto na parte que os clientes conhecem, que, assim, usando algum conhecimento de um livro que eu li da Disney, a parte, digamos, das estrelas, que são os atores, que eu digo que a nossa equipe comercial, que o mercado enxerga o trabalho, vê o trabalho, o dia a dia, o trato, mas na parte dos bastidores, que é o que o pessoal não enxerga todo dia, e, bom, Beirã teve a oportunidade de conhecer os nossos bastidores, claro. Nós temos um time tão bom quanto. Sim. Time de engenharia que cuida da qualidade do produto, do desenvolvimento, da nossa agilidade para sermos os primeiros a desenvolver um produto, para termos o portfólio mais completo, para termos produtos disruptivos, como é o caso dos kits de filtros.
Então, temos um time muito qualificado para isso, que ainda me garante uma entrega hoje, por exemplo, no Brasil, de acima de 99% em 24 horas. Então, nós temos alguns padrões meio que acima da média de mercado. Nós procuramos a excelência. Podemos ser meio exagerados. Às vezes o pessoal me pergunta, puxa, Christian, mas para que construir mais armazém? Vocês têm capacidade de armazenagem de 30 milhões de filtros. É mais do que o 100% do mercado de reposição nacional. Sim, eu gosto de trabalhar com 5 meses de estoque. Eu gosto que quando o mercado sente alguma dor de barriga, pelo motivo que for, alguém não está conseguindo entregar direito, algum cliente, como às vezes é o caso da dobradinha aqui, XB MTO, aí me aparece a MTO comprando alguns filtros para a linha moto em quantidades muito acima do que a gente estava acostumado a vender, e a Vega tem que ter a pronta entrega. Eu não gosto de responder, puxa, Beirã, mas agora... Tem que esperar o container que você chegando. me comprou 300 filtros de ar de moto BMW e, cara, a gente vendia 20 e eu não posso te entregar. Não, você me comprou 300, Beirã, tu quer 1000. Não tem problema, eu tenho 1000 para te entregar. Esse é o tipo de papo que eu quero ter com o meu cliente. Acredite, pode investir, que a Vega vai te dar suporte. Pode investir, que além da entrega, se você tiver alguma situação, a Vega tem 7 técnicos para responder qualquer situação de garantia. Se você tem um problema que o mercado não está aceitando algum produto, a gente tem 50 promotores de rua para ir falar do nosso produto. Já são 50 promotores? 50 promotores de rua, entre os diretos da Vega, e os diretos via representante, né? dos representantes, e ainda temos a modalidade híbrida, vamos falar essa palavra que está de moda aí, do promotor que é financiado parte pela Vega e parte pelo representante. Então, hoje, dentro desse mix, são 50 promotores, fora, como eu falo, os 7 técnicos que a maior parte do tempo estão fazendo homologação de produto e estão fazendo treinamentos, palestras técnicas voltadas para os mecânicos, para os balconistas e também para o time de vendas do nosso distribuidor. Então, assim, a gente investe muito pesado, queremos continuar nessa linha de trabalho e entendemos que se perdemos esse controle 100%, não vamos poder garantir, pelo que a gente já observa de outros casos no mercado, esse trabalho com essa eficiência, com essa dedicação, com esse amor, digo eu, porque a gente vive aquilo, né? Vive aquilo, a gente respira aquilo. Eu hoje estou tentando me aprimorar um pouco também, porque a empresa tem que continuar evoluindo. E hoje estou fazendo uns cursos, eu entrei para um grupo aí, o G4 Educação, e eu vejo aquilo. Eu vejo esses empresários com essa paixão, que quando a gente fala 24 por 7 por 30, não é brincadeira. Não é brincadeira. Ou seja, a gente tem a nossa vida, graças a Deus. No meu caso, posso falar muito bem resolvida. Posso tirar as minhas férias, posso fazer as coisas que todo mundo gosta, posso ter os meus carrinhos que eu gosto, essas coisas todas. Mas assim, a gente não consegue se desligar. Eu acabei de voltar de férias, eu estava na Grécia. Eu te acompanho. Cara, a cabeça está aqui, né? Eu vou te falar uma coisa. No fechamento do mês, nós tínhamos a diferença de fuso horário, e eu estava acompanhando para entender se a gente ia chegar no objetivo do encerramento do mês. Cara, eu acordei 2 horas da manhã para acompanhar para abrir o meu BI no celular para ver como que estavam os números. Não tinha jeito, não conseguia me desligar. Depois disso, graças a Deus, o time conseguiu me dar uma boa notícia
Então aí eu vi os números e aí Agora eu vou terminar de curtir as minhas férias. Aí fui dormir feliz, cara. Fui dormir feliz e no outro dia levantei e fui curtir. Mas a gente vai acompanhando, não tem como, porque, puxa, e todo time vibra. Então, hoje a Vega, como eu comentei recentemente, também está com um projeto mundial. E aí, nesse projeto mundial, a gente está dando um foco, nesse momento, maior na América Latina. E aí, por exemplo, nós estivemos recentemente numa feira na Colômbia, com stand, excelente para nós. E estando na Colômbia, a gente comprou uns 35 filtros de aplicações que não tem no Brasil, que tem lá na Colômbia, para desenvolver. E, claro, tivemos que mandar pelas vias normais, não dava para trazer os 35 filtros na mala, né? O risco de perder na alfândega era muito grande. Aí, finalmente, depois de uma série de empecilhos, as amostras chegaram no Brasil. O meu gerente do produto vibrando, me mandando foto de que chegaram os produtos e qual ia ser o tratamento que a gente ia dar para acelerar, porque dentro dos produtos tinha algumas aplicações de demanda muito grande lá fora. E aqui praticamente zero. Não, e aqui zero. Zero, tá. Aqui zero. No caso, uns caminhões Hino, que é uma linha de caminhões japoneses. E que tem bastante por lá. Em toda a América Latina. Tá. E tem assim, por exemplo, tem Hino, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, e não sei se tem Euro 7 também. Mudam todos os filtros. Ou seja, é uma diversidade de produto para desenvolver que é uma loucura. A Vega, que no ano passado desenvolveu 388 novos itens para o mercado brasileiro, e já desenvolveu só no ano passado 400 novos itens para o mercado da América Latina, hoje estamos vendo que que eu tenho que preparar a estrutura para 1.000 desenvolvimentos anuais. Por quê? Porque quando a gente enxerga os mercados que estamos procurando conquistar, eu entendo que esse portfólio de 3.500 que eu estava falando vai para próximo de 10.000. E vai. Agora, assim, né? Vou colocar isso na mesa, que é uma preocupação de alguns clientes. Puxa, a Vega agora vai se dedicar ao mundo e nós vamos começar a sofrer aqui no Brasil como a gente sofre com outras empresas internacionais que às vezes o foco é atender o cliente dos Estados Unidos e perdemos o atendimento no Brasil. Digo, pessoal, o que a Vega está procurando é exatamente o contrário. Primeiro, eu falo assim, toda a festa, todo o investimento que nós precisamos fazer vai ser financiado pelo Brasil. Então, a Operação Brasil precisa continuar crescendo. Eu não posso agora, esse ano, vender menos ou ter um resultado inferior ao ano passado. Não posso me permitir isso. Desde que a Vega está no Brasil, Cristian, não teve um ano que ela retraiu em volume de venda? Ela cresceu todos os anos? Ela cresceu todos os anos. E muitos anos 2 dígitos, né? Quase todos os anos 2 dígitos. Na realidade é assim, quando falamos em faturamento, nunca caímos de 2 dígitos. Quando falamos em venda, número de filtros, eu acho que só teve um ano que não foi 2 dígitos. Então, sempre o crescimento foi muito grande, acima das médias de mercado. E assim, e esse é o objetivo. Claro, não é fácil, até porque a Vega se preocupa com crescer com rentabilidade, sem fazer bagunça de preços. Entre os distribuidores, vocês cuidam bastante para que não haja... Isso, nós cuidamos bastante, claro, às vezes não 100% como gostaríamos, porque a gente não tem esse
poder absoluto. Uhum. Eu digo que, infelizmente, até as leis não permitem trabalhar com os preços sugeridos. Uhum. Se eu pudesse, eu colocava o preço que o distribuidor tem que vender para o varejo e pronto. Mas não é bem assim. Mas nós sabemos que não é bem assim. Então, a gente procura, como é o nosso jeito, ensinar. Ensinar, explicar, mostrar que para o fluxo do trabalho é muito importante cuidar da margem. Da ordem de preço que o distribuidor pratica. Porque senão o distribuidor acaba tendo problemas financeiros que podem acabar levando a fechar a empresa. Sim, sim. E isso não é bom para ninguém no mercado. Para ninguém no mercado. E a Vega hoje está nos principais distribuidores do Brasil, né? Sim. Hoje a Vega tem cobertura nacional 100%. Todas as regiões, inclusive daquele jeito que eu comentava antes, aquele jeito de a gente ficar em contato mesmo com o varejista, com o aplicador, com o distribuidor. Então, nesse contato, quando a gente percebe que tem alguma região com alguma deficiência... Uma região descoberta, né? A região descoberta, de repente eu chego num cliente, num cliente, eu digo assim, num aplicador, e me fala, puxa, Christian, eu vi no site de vocês que vocês têm produto para determinada aplicação, vocês têm, por exemplo, os kit de filtro, kit de troca completa, e aqui eu não estou conseguindo comprar. O distribuidor regional não tem. O distribuidor regional não tem, o distribuidor regional... O nacional não manda para cá, para essa unidade. Às vezes, não todo mundo aposta do jeito que a gente gostaria, então tem, beleza, comprou 2 kits de cada. A gente lançou 100 modelos de kit, agora, se eu não me engano, já são 128 ou 29. E aí, 2 modelos de cada. Aí chega o cliente varejo e diz, cara, da Hilux, me manda 10. Puxa, não tenho 2. Então, a gente tem que administrar esse tipo de coisas. E o que a gente procura é isso, um equilíbrio, não é vender para todo mundo, porém, se a nossa preocupação é garantir que aquele cliente varejo, que aquele cliente, digamos, reparador, seja abastecido. Seja abastecido no momento certo. Sim. Não tenha que esperar que o distribuidor coloque o pedido na Vega para receber, para depois atender. Sim. A gente sabe que o reparador hoje, muitas vezes recebe o veículo, coloca lá para fazer o serviço e aí é que vê, é tal filtro. E é aí que vai pedir. Então, a gente precisa daquela entrega imediata. Sim. E aí a gente procura resolver esse problema. E como temos o contato, o reparador ou o varejista, quando é mal abastecido, ele nos informa. Sim. Ele fala com a gente, através do promotor, através de todo mundo. E a Vega tem muito isso. Eu vejo, por exemplo, eu mesmo, sou o presidente, CEO da empresa. Cara, eu estou em todos os eventos, feiras automotivas. Então, assim, eu mesmo falo com o mecânico. E às vezes o mecânico me fala sobre alguma situação. Puxa, eu não sabia que a Vega tinha tal produto. Aí eu vou atrás de toda a minha rede, digo, pessoal, nós não estamos trabalhando 100%. Me ajuda aí, eu preciso do produto na Precisamos ponta. Resolver, não pode ser que esse produto que a Vega tem há 1 ano e meio, venha um mecânico numa feira, fale comigo diretamente e me diga que nunca viu aquele produto, que não sabia que a Vega trabalhava com linha Vela. E ficou sabendo na feira porque a gente estava mostrando. Então, nós nos preocupamos com isso. Sim. Ou seja, para nós o distribuidor é o canal certo para a peça chegar no mercado. Para pulverizar o produto. Para pulverizar o produto. Só que assim, agora eu vou contar uma história super antiga. Quando a Vega começou e tínhamos pouquíssimos distribuidores.
E nesses pouquíssimos distribuidores, meio que determinado distribuidor era o dono da região, vai. Naquela região só tinha um. Aí eu me encontrei com uma situação, não vou dar o nome do pessoal, do distribuidor. Do santo, né, que se fala. É isto. Porque o que aconteceu? A Vega sempre teve a característica, desde o início, de ter uma boa entrega. Eu entendo no meu raciocínio que é fundamental para crescer no mercado. E daqui a pouco, este distribuidor começou a atrasar pagamento e, obviamente, a Vega começou a atrasar as entregas. Tá. Só que, para o mercado, estava faltando o produto Vega. E o que este distribuidor falava para o varejista é que a Vega não tinha mercadoria, que a Vega não estava entregando. Quando a realidade era totalmente diferente. Então, claro, de novo, querendo manter um equilíbrio coerente, de não vender para, como eu digo, filtro para farmácia, mas a Vega precisa ter uma rede sólida de distribuidor, porque que também faça o trabalho com excelência. Também, quando um distribuidor, por algum motivo, falha, porque o comprador que acontece, claro. Que eu digo assim... Tem tantas linhas para comprar, eventualmente não, ele... Tem comprador que... Não sei se tu já ouviu essa frase, mas que me fala assim, estou estudando. Eu digo que tem comprador que estuda tanto que vai virar engenheiro da NASA, de tanto estudar. Porque a gente lança um produto que é de curva A, tipo, a gente quando lançaram o Renault Kwid, fomos os primeiros a lançar todos os filtros do Renault Kwid, que dos 4 filtros, 3 eram exclusivos do Renault Kwid. Só a Vega tinha, na época, né? Agora todo mundo tem, é claro. E o comprador falando que precisava estudar, E passava um ano e precisava estudar. Digo, caramba. Aí já tinha uma frota de Kwid enorme na rua e não tinha o filtro Vega ali. Então, a minha obrigação é que o mercado possa ter o produto na sua mão, independente daquele comprador que vai estudar a vida inteira e, de repente, não vai comprar o produto. Entendeu? Está no seu direito. Só que eu digo que as fábricas, no caso a Vega, nós temos que conseguir que o 100% do nosso portfólio esteja disponível para o varejo ou aplicador que quiser comprar. Que como a gente não vende diretamente, a gente tem que garantir que o produto esteja disponível. Você pode comprar do distribuidor A, B, C, D, não interessa. Mas alguém vai ter. E assim, sempre tem aquele distribuidor que aposta na linha, que realmente tem tudo e que depois se beneficia disso, porque diante de uma necessidade, a gente acaba indicando. Sim, claro. Entendeu? Isso é uma prática muito comum. Hoje, por exemplo, vem alguém perguntar, puxa, eu quero comprar vela da Vega em São Paulo. Digo, não, pode comprar na Sheibe que tem. Claro, se aí me vem com algum produto em específico e fala a Sheibe não tem, aí a gente vai dar um jeito, sim, claro, ou da Sheibe ter, ou de alguém ter. Que tenha. Isso. Essa é a ideia. Selena, eu quero te incluir na conversa, mas na verdade, assim, a gente vê o Christian falar, né, com tanto amor, que eu tenho dificuldade até de interromper o raciocínio dele, porque ele acaba fazendo uma explanação completamente coerente, correta e orgulhosa, né? Eu fico não pode deixar o microfone feliz com ele, que ele fica horas aqui Ele fica falando. Não, mas desculpa interromper esse momento, Selena. Eu só queria fazer um divisor de águas nesse momento, né? Fica à vontade. Assim como o Christian, ele traz os olhos brilham, né? E ele fala com tanto amor, né? Tanto carinho a respeito disso tudo. A gente está com o César aqui, né? Que faz... É verdade. Da parte... Inclusive, chamando um jabazinho pro César, existe um episódio que o Christian, como não podia vir,
Veio o César. O César, claro que eu acho que a maioria de vocês conhecem, mas o César é o diretor comercial da Vega, que há muitos anos vem fazendo um trabalho excepcional. Desculpa te interromper. Eu queria até aproveitar a deixa para falar, fique à vontade. Para falar uma coisa a respeito do César. Não, passa no RH. Não, cara, o ouvinte está vindo. Eu tento, eu não consigo interromper o cara gosta de falar. O César, eu conheci ele no ano 2001. Ano de 2001 precedeu a vinda da Vega no Brasil. Desde aquele momento que eu conheci e que ele me ajudou com um monte de informação do mercado que eu desconhecia, eu fiquei imaginando o dia que eu pudesse trazer ele para Vega. É quase um amor à primeira vista. Assim, cara, foi isso. E hoje eu posso confirmar, e quero até fazer público, é o melhor diretor comercial do segmento de autopeça. Não tenho dúvida nenhuma. Cezão, e o ouvinte aí, se quiser, caso não conheça o César, o que eu acho difícil, né? Mas o varejo pode ser que não conheça no Sudeste todo, né, César? Tem um episódio dele no ATM aqui, é só você procurar lá no nosso portfólio de episódio, e que ele participou sozinho aqui comigo, e foi muito legal, e o César está aqui nos bastidores, eu convidei ele para vir à mesa, mas ele falou, não dá, porque o Christian fala tanto que não vai sobrar espaço para mim. Na verdade, eu vou em defesa do César, porque ele veio de pijama. Ele não quer aparecer, ele veio de pijama. É que tá frio aqui muito em São Paulo, frio em São Paulo. Ele veio... Mas, Beran, aproveitando o corte que eu fiz aqui, Celan, para a gente deixar isso como você entrando agora com a segunda parte, e todo o apreço, inclusive, eu acho que vai rolar um aumento de participação e salário. Eu acho que, depois que eu ouvi... A Argentina não brinca, hein? Quando ele fala assim, tem um momento aí, Beran, agora, que é para ser eternizado, né? Opa. É um momento que a Vega quer trazer uma lembrança aí para a GB. Fica à vontade, César. Legal, cara. Vamos para as câmeras. Ganhar presente hoje, hein? É isso aí. Olha lá, o César vai falar, gente. Tudo bem com o pessoal aí? Obrigado pela presença aqui. Agradecer o Beirã, o Jorge, né? Mas a gente quer te dar os parabéns, Beirã, porque você é um empresário de sucesso. Obrigado. São 45 anos da GIB. Obrigado. E a gente trouxe aqui uma coisa para recordar. Só não vale chorar. Legal, cara. Obrigado, Vamos César. lá, Christian, passar pro Beirã aí. Aqui, ó. Esse vai ficar eternizado, hein? Obrigado, Christian. Vou abrir aqui, né? Claro. Vamos abrir aqui. Pode abrir, Beirã. Eu quero ver se o meu time de marketing é tão bom quanto eu acho que é. Eu pensei que você ia falar se era tão bom quanto o dele, né? Eu falava, você já teve um tão bom assim. Ele não perde a chance, né? Pessoal, vocês viram aquela frase que tem na rede social? Primeiro você começa, depois você melhora? É verdade. A gente está nesse passo aí. Mas é por isso que você ficou tão brasileiro assim, né? Obviamente. E a embalagem é chique, hein? O que tem aqui? Me ajuda, Matheus. Ô, Christian, eu senti uma indireta. Primeiro você começa, depois você melhora. Você está querendo dizer que eu não fiz um bom trabalho para você? Bom, a gente pode acertar isso agora, ao vivo, aqui, não tem problema nenhum. Enquanto o Beirã abre o pacote... Não, Jorge, a gente é muito grato pelo trabalho que a FEMIS fez na Vega. Tá precisando lá? Posso mandar um currículo, alguma coisa assim? Reforçando a minha necessidade, né? Sabe como é que é? Para quem não está entendendo, a gente vai se falando. Há algum tempo ele foi agência da FEMIS. Da FEMIS não, da Vega. Olha aí. Olha, gente, olha que lindo. Obrigado, Christian. Lindo. Vou até ler o texto que tem aqui. O importante é alcançar... usa o microfone que vai ficar mais fácil. Obrigado. Isso. O importante é alcançar resultados. O essencial é dedicar-se ao trabalho com paixão, dignidade e respeito. Parabéns à GIB pelos 45 anos de uma história construída com excelência e dedicação. A Vega Motors se orgulha em caminhar ao lado de uma empresa tão inspiradora e inovadora. E ali, assinado César Costa e Christian Rodrigues Neto. Fico muito feliz e tem uma frase ainda importante. Duas, aliás. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total
buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Essa frase é do nosso saudoso e querido Ayrton Senna. E a outra frase é: o vínculo de companheirismo e amizade entre cães e humanos é a prova de que existe um amor sincero. Caraca, bicho, e botaram aqui, ó, pra quem... acho que não vai dar pra ver. É de chorar mesmo isso aqui. Esse cachorro que tá aqui com a linguinha de fora, acho que não dá pra ver. Tenta aproximar, Jorge, acho que não dá, né? Eu tenho o quadro deles na minha sala, aqui ao lado, que esse cara aqui era o Totó. É um cachorro que viveu 21 anos na minha família. E ele era como um filho, como irmão das minhas filhas. O melhor cachorro que eu tive. Olha isso. E segura aí, Cristian, por favor. E esses dois pequenininhos aqui, eles vieram quando o Totó morreu com 21 anos, na pandemia, num momento difícil que eu estava. E aí a minha mulher, a Cris, ela foi no pet shop e foi para pegar um cachorro, que era o Barney só. E acabou pegando dois, que é o Barney e o Fred. Ela não conseguiu pegar um só porque ficou aquela choradeira no pet shop. E o Cristian, puta gentileza, obrigado, e o César, porque eles sabem que eu, muitas vezes, prefiro o cachorro que ser humano. Ai, quem não? É verdade. E se vocês tivessem conhecido o Totó, vocês iam entender o que é isso. E aí eu ganhei aqui, puta... E o César, sabe o quanto isso é importante para mim? Porque o César é cachorreiro tanto quanto eu. E ele também tem os cachorrinhos dele, da filha dele, da mulher dele. E aí eu tenho uma pintora que pinta esses quadros aqui. Eu vou aproximar, Jorge. Aqui, Beirão. Aqui? Puta, obrigado, César, obrigado. Um presente esse aqui, você sabe que... O áudio. Olha. Fiquei realmente muito feliz e obrigado, César, porque isso tem um valor para mim muito grande. O ouvinte não deve nem entender o porquê, mas de verdade, esses caras representam muito para mim. Fazem uma diferença enorme, obrigado. Matheus, vou pedir para você guardar. Isso vai ficar na minha sala, num lugar de honra, com certeza. Isso para... Ah, o que é isso aí? Para pendurar o quadro. Para pendurar aqui. Pois olha aí. Legal, que ótimo, obrigado. Momentos de emoção, assim. Eu vou deixar aqui, ó. Porra, minhas filhas vão adorar isso, hein? Momentos de emoção merecem um momento, né? Todo um contexto, né? A gente precisa deixar o Beran respirar agora, que ele está um pouco emocionado. Aí, enquanto o Beran se recupera, eu queria fazer um pequeno adendo referente a isso, né? Eu, sinceramente, não participei ativamente da elaboração desse material. Mas eu até brinquei que queria ver se o nosso time de marketing era tão bom assim. Tão criativo. Porque eu sei, e não é a primeira vez que a gente faz isso, que a gente gosta de fazer esse tipo de coisas personalizado. E personalizado, justamente, tu precisa desse contato com a gente trabalha e dessa filosofia de trabalho que eu falava antes. Uhum. Não é uma coisa que... Não é um robô fazendo, entendeu? Não é uma placa... Cada placa que a gente faz, a gente procura saber, bom, o que o cliente gosta. Qual é a debilidade pessoal do cliente. Fora, claro, todo o histórico de empresa, que aí sim a gente conhece mais em detalhe. E é todo um trabalho para conseguir a foto dos cachorrinhos. O César trabalhou nisso. Já tivemos cliente que fomos tirar foto ou imagem de um carro antigo que o cara era apaixonado pelo primeiro carro, o golzinho, bola, que o cara teve, um chevetinho laranja. E, assim, há muito empenho, há muita paixão, há muito amor pela profissão. E então, isso, eu digo, tem um valor. Claro que sim. Tem um valor para todo mundo. E a gente procura realmente... porque a gente entende que os clientes, assim como a própria empresa, são pessoas. Uhum. E então temos que tratar como pessoas. Então, puxa... E eu vejo assim, é um diferencial.
Nós temos clientes que são podre de rico. E tu vai dar um presente e, puxa, para tu sensibilizar o cara... Um presente é mais um presente, pô, né? Tu dá Independente de valor. Tu né? dá um relógio de 10 mil reais e o cara pode comprar 10 no dia seguinte. Talvez ele nem use aquilo. Talvez ele nem use, exatamente. Ele vai dar pro porteiro. Aí, tu faz uma coisa personalizada, que o custo financeiro não foi tudo aquilo. Mas o trabalho, o emocional... Você põe a alma naquilo que você está fazendo, você se dedicou, né? Então, e por isso que Bega é Bega. E tem uma frase que eles usam bastante, que filtro agora é Vega. É por tudo isso, né? Não é uma relação simplesmente fabricante e distribuidor. Eu realmente fico muito agradecido e de verdade vocês todos, né, são pessoas especiais para a gente e a gente se espelha muito naquilo que vocês fazem. Quando você falava da Vega, das instalações, os 22 mil metros construídos, eu fui convidado recentemente a conhecer. Eles fizeram um espaço para receber nós, clientes e fornecedores, enfim, as pessoas que eles querem receber lá na Vega. Eles fizeram um espaço que, sinceramente, eu não conheço no mercado de distribuição algum fabricante, importador, distribuidor que tenha um espaço tão... eu não estou falando em sofisticação, porque é sofisticado também, mas tão agradável para que nós sejamos recebidos lá de uma forma super especial. Então, no dia que eu fui junto com outros distribuidores, e eles promovem isso, quer dizer, eu estive lá, nós distribuidores, somos concorrentes, queiramos ou não, mas um ambiente super interativo, né? Eu, por exemplo, estava lá a Rolemar, que sem dúvida é o concorrente que a gente mais admira, respeita, e é uma empresa inovadora e a gente tem uma admiração muito grande. E eu, sinceramente, acho que nós, Christian, vivemos uma comunidade. Então, assim, não é porque você é concorrente, digamos, da TechFuel, que vocês têm que ser empresas antipáticas umas às outras, e eu sei que você não é assim. Você olha o mercado, você respeita todos os seus players, né, os seus concorrentes. A GIB também pensa muito assim. E aí, voltando a falar daquele ambiente, eles proporcionaram para a gente um almoço, mas com todo o critério de bom gosto, com vinho, nos presentearam com um vinho especial, nos apresentaram todas as instalações, que é de ficar boquiaberto. Marcou muito para mim, eles têm lá um guindaste, aquilo, Christian, como é que chama aquilo lá? Uma empilhadeira. É uma empilhadeira trilateral. Mas é uma coisa absurda. Quanto tem de pé direito a Vega, Christian? A Vega, sim. Eu comentava, nós temos 22 mil metros de armazém, sendo os primeiros 12 mil metros com 12 metros de pé direito, e os últimos 10 mil metros com 20 metros de pé direito. Para isso, o que o Beirã está colocando, esse armazém dos 10 mil metros, a gente está utilizando para estoque e não para separação de pedido. Para aproveitar melhor o espaço, a gente precisava de equipamentos que chegassem naqueles quase 20 metros de altura, e que não tomassem espaço de manobra. Então, aí nós compramos 4 empilhadeiras trilaterais, cada uma delas num valor absurdo, imagino, de quase 2 milhões de reais. Caraca! Eu brinco que cada empilhadeira dessas é uma Porsche 911 Turbo S 0 km com todos os opcionais. E blindada ainda, porque para chegar em 2 milhões... Não, me desculpa, Beirã. Esse não pode blindar, desculpa. Um carro desse... Outra coisa, é que eu moro em São Paulo e ele mora lá em Balneário, então não dá para comparar, né? Porque aqui em São Paulo você não anda com Porsche sem blindar. Lá você anda. Aqui, infelizmente, isso é uma reflexão que não é legal, mas infelizmente, se eu morasse em São Paulo, eu nem cogitaria ter nenhum carro desse estilo. Não adianta.
É uma opinião pessoal também. Mas acho eu que poderia ser o seu motorista, seu segurança, fica tranquilo, eu estaria com você fácil. Pô, motorista é difícil, ele tem mais ciúme dos carros que Puta, dos filhos. imagino. Não, mas a gente ia revezar, não tem problema. Tem problema, 2 motoristas. Lógico. mas assim... Mas assim, eu tive lá, né, com vários distribuidores, inclusive um pessoal que o pessoal de autopeças não conhece muito, quer dizer, sabe que existe, né, que são os famosos filtreiros, né? Os caras que fazem um volume de compra da Vega que eu fiquei impressionado em saber, um volume absurdo, que são aquelas empresas que distribuem para postos de gasolina, postos de serviço, etc., que não é muito a especialidade, por exemplo, né, da GB, da Rolemar e de outros distribuidores que estavam comigo lá. Então, eles proporcionaram esse almoço num grupo de concorrentes, mas num ambiente tão assim, desse jeito Christian de ser, jeito Vega de ser, todo mundo ficou muito à vontade. Eu estava lá, inclusive, com a da DPS, a Gisele? A Gisele, que é uma gentileza, uma pessoa que a gente admira muito. Eu conheci o pai dela, o Ari, né? E aí a Gisele faz um trabalho maravilhoso à frente da DPS, né? Mostrando que o aftermarket é o lugar das mulheres. E, aliás, elas estão ganhando uma representatividade nesse momento. Coincidentemente, hoje, Selena, você saindo daqui, eu vou te mandar no teu celular um episódio de uma rapidinha que a gente faz, que é um programinha rapidinho, assim, de 5 minutos em média, falando justamente de 2 movimentos que estão acontecendo nesse momento e que eu recomendo que você participe. Um chama-se AMA, que é AMMA, Associação das Mulheres do Mercado Automotivo, né? E o outro é a Mulher Automotiva. Um deles, que é a AMA, é liderada pela Carla Nórcia, que todos nós conhecemos, o César, inclusive, conhece bastante, acho que você também, né? Que é uma pessoa genial, uma profissional que eu admiro demais. E, coincidentemente, a Paola Brandão começou com mulheres automotivas. E elas também, nessa vibe que nós estamos falando aqui, meio que se uniram, que as duas começaram, coincidentemente, Cristian, na Automec. As duas começaram a lançar os projetos muito parecidos na Automec. E, de alguma forma, ambas estiveram aqui, tem um episódio com cada uma dessas mulheres brilhantes, né? E acaba que elas hoje trabalham meio que conjuntamente, uma indicando a outra, num ambiente colaborativo. Elas sabem trabalhar melhor do que a gente. Muito melhor. Eu te falo um par de coisas. Falando da Gisele, se eu tenho que descrever ela profissionalmente, eu digo que ela é eu feminina. Tá? Apaixonada também, né? É assim... É apaixonada pelo que faz, tem foco, é 24/7/30, tem que ir para a China, vai para a China, tem que visitar cliente, vai visitar cliente, tem que participar de um evento, participa de um evento. Fora isso, ela toca a família dela. Fora, né? Isso, tem a sua vida, é mulher, né? Bom, mas agora eu acho que é melhor vocês deixarem a Selena falar, né? E tem mais uma coisa, Christian, que eu preciso colocar aqui em relação a Gisele. Ela é presidente dos 5 peças E eu ia falar de um outro caso, de uma outra mulher que eu sei que tu admira muito também, que é a Simone. Da Mobesani. A Simone, houve um dia, numa das feiras automotivas, já não vou nem lembrar qual, Curitiba. Lembrei. A Selena nem estava naquele dia, porque ela tinha ido numa viagem, tinha um outro compromisso e ela veio depois. Naquele dia estava minha outra filha, a Greta. E eu pedi para Simone, eu queria que, como empresária mulher, tu conte um pouco da tua história para a Greta, né? Para estimular ela. Cara, a Greta voltou doida. O que eu tinha pedido, tipo, fala 10 minutos... Ela falou 1h30. 2 horas. E ela veio e me devolveu, tipo, eu deixei no stand da Simone, a Simone veio 2 horas depois me devolver a Greta, cara. Ela é demais. Não, aí a Greta ficou, uau, pai. Eu acho que vou para esse mercado mesmo. E, de fato, a Greta está se preparando para trabalhar na Vega. E a Mobenzani, né? Também tem episódio deles, aliás, tem mais de um.
E, são duas mulheres, né? A Suzane e a Simone. São duas irmãs, né? Que desde o início estão lá na Mobenzani e construíram uma das principais empresas do Brasil quando o assunto é metal borracha, né? Elas realmente são brilhantes. Agora vamos deixar a Selena vou tentar falar. de novo, Selena, levantar a bola para você. Não, tranquilo. Selena, você deve estar acostumada com o pai, né? Tô acostumada, sim. Esse daí fala pelos cotovelos, fala por onde quer. Não, e tudo bem. Eu comecei agora esse ano a trabalhar na Vega, comecei em janeiro e até agora estive nos bastidores. Nos bastidores, vendo como funciona, ajudando aqui, ajudando lá, um pouquinho em cada setor. Para ter uma visão geral do que é o trabalho, o que é a empresa. E quem sabe um dia tá aqui falando 3 horas seguidas. E sempre será bem-vinda. Mas você começou recentemente, então. Você está fazendo faculdade ainda ou já se formou? Eu me formei ano passado, estava até ano passado em Curitiba estudando. Tá. Estudei engenharia. Ótimo. Aí esse ano eu comecei a estar dentro da empresa, participar da empresa, ver tudo por trás, como funciona, para poder algum dia estar... Também e com professores assim, né? Como o teu pai, como o César, eu acredito que o teu desenvolvimento, né? O que você capta de conhecimento deve ser muito rico, né? Porque você está bem colada com ele, vocês andam viajando juntos, né? Na Automec você ficou direto também. Na Automec, na Grishow. E você já foi para a China com ele ou está programada para ir? Ainda está programado. Esse ano a gente vai para a China em dezembro. Em dezembro, participar de uma feira lá e conhecer as fábricas dos fornecedores. Você estava me contando antes da gente entrar no ar que você é nascida na Argentina, mas é brasileira total, né? Porque brasileira, sim, você veio com meses para cá, né? Não tem como. A cultura toda eu peguei brasileira. Em casa, sempre o espanhol. O que eu tive muita dificuldade, assim, pessoalmente, foi separar os 2 idiomas. Porque eu fui crescendo e fui aprendendo os 2 juntos. Aí virou uma sopa de letrinha. Eu não sabia o que era espanhol, não sabia o que era português. Demorei um tempo para separar os 2. Mas esse desafio já foi para trás, já tá... Vocês dois, entre vocês, Selena, vocês falam espanhol? Espanhol não tenho. Eu olho para a cara dele e falo, olá. Olá, que tal? Olá, que tal? Que legal, que legal. E bom que você está gostando. Eu também tenho, né? O pessoal conhece, eu tenho minha filha Nicole, a minha número 2. Ela se arriscou na aventura de me acompanhar aqui e ela viveu os piores momentos dela, porque, diferentemente de você que está chegando num momento muito próspero da Vega, a Nicole veio num momento que a gente passou um perrengue muito grande no início da pandemia, principalmente, né? A Nicole está comigo desde que a MTO veio para cá, em 2019 foi, mas a MTO era fora da GB, que era a divisão de motos nossa, né? Depois a gente acabou incorporando, então ela veio para cá. E aí ela teve um problema grave de saúde também, justamente com a vinda dela, e aí depois a pandemia, então ela pegou realmente momentos difíceis e está comigo até hoje aí brigando. As outras 3 irmãs são espertas, elas não quiseram ficar comigo e foram tocar a vida, então estão todas bem, todas felizes. Estou brincando, a Nicole está gostando bastante do que está fazendo, está me ajudando muito na recuperação da empresa, na melhora de processos, inovação. Como o teu pai acabou de falar, né? Essa preocupação que ele tem agora em se atualizar, porque não é tão fácil, né? Eu sei que vocês estão fazendo G4, mais ou menos eu conheço lá o processo e como funciona, e para você fazer bom uso daquilo, você tem que se dedicar, né? Encontros, muitas vezes presenciais. Eu vi que ontem, por acaso, coincidência, vocês estavam lá, né? Você, sua irmã e seu pai. E ele te levou para fazer G4 junto com ele ou só um ou outro evento? Então, essa trilha que a gente está participando é uma trilha justamente para os membros do G4, meu pai é membro do G4, para convidar os filhos, a minha geração, para ter aula sobre empreendedorismo. Tá. Para começar a ver o que é o mercado, para começar a ver o que é necessário numa empresa para ela crescer, o que fazer. Isso está ajudando bastante. Ajudando não, abrindo a visão para... Eu imagino, aquilo é uma disrupção, assim, os caras são muito agressivos, todos eles, o Thales, o Alfredo... Não, inclusive o palestrante é Breno... Perrucci, esse aí, conheço. Não, e ele tem um programa muito bom para jovens também, e ele tenta desmembrar o que é difícil para tu conseguir entender.
Colocar numa linguagem fácil, né? Colocar numa linguagem mais Os caras fácil, são sim, gênios são e muito ali todos eles, né? Não, e depois tinha que uma tu mulher entende, não lá importa que se ele fala saiu, difícil. Selena, não sei se você viu, se você não conhece, sugiro que você a siga, que é a Thay Dantas, Tayane. Ela foi sócia do G4 durante um período e ela acabou saindo, foi tocar carreira solo, enfim, ela é uma mulher que tem uma história brilhante. Thay Dantas, T-A-Y Dantas. E ela foi sócia do G4, se eu não estiver enganado, por uns 2 anos. E eu acompanhava o trabalho deles, eu achava muito bacana eles levarem uma mulher para esse ambiente, que o ambiente corporativo, queiramos ou não, ainda é muito machista. Ainda é muito machista, só que eu vejo isso da maioria da pessoa que está mudando muito. Muito e rápido, muito né? rápido. Por exemplo, no meu curso, fiz engenharia, a maioria era mulher. A maioria das pessoas da minha turma era mulher. Que outrora, engenharia era 100% masculino, 100% masculino, 1 ou 2 capenguinha, mas agora sim. A maioria já eram mulheres. A minha turma teve 25 pessoas se formando agora, esse ano passado. Dessas 25 pessoas, 17 eram mulheres. Olha só. E o resto eram mulheres. Você vê, essa é a mudança do mundo e nós, né, os cuecas aqui de plantão, a gente admira muito. Não porque a gente é pai de mulher. E isso não também mais isso, pela minha geração. Tipo, os homens da minha geração, assim, já não tem essa visão de, tipo, a mulher não sabe... Principalmente no mercado automobilístico, que assim, carro e futebol é homem, igual homem. Sim. Não, agora já vem mudando muito isso. Tem muita mulher no mercado, conheci muita mulher que trabalha bastante, brilhante, melhor né? que homens. Sim. E assim, já tá começando, esse tabu começou a ser quebrado Você já deve, então, eu indiquei que você fizesse parte da AMA, lá, da Mulheres Automotivas, mas você já faz, então. Não faço não? parte, eu então... conheço algumas mulheres que fazem parte, sigo no LinkedIn, mas não faço parte ainda, né? Então faz a partir de hoje, hein, ó, tô prometendo aí, Paola e Carla, cobrem aí a Selena. Pode me chamar, hein? E você vai adorar, porque assim, Eu entrei esse ano também, aí eu tô recém-nascida no que é o mercado automobilístico. Tá baixando a poeira ainda, baixando né? a poeira, tô baixando a poeira, observando tudo nos bastidores. Hoje eu tô aqui como convidada, não sei nem como, sempre tô acostumada a estar ali atrás. Você está brilhantando a mesa. Verdade, está ajudando, Verdade. Porra, eu e o Christian aqui, tá vendo? Quebra a monotonia e torna mais colorido o ambiente, E sem falar, Beran, que eu comentava com o Christian assim que ele chegou, que nós fizemos um episódio que vai ao ar na quinta-feira, né? Com a 3ª geração também da Sampel. Então, poder acompanhar essa evolução do mercado de perto, isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. E saber que vem vindo um pessoal forte aí. Não, vem vindo assim, nas feiras, tem alguns pais, né, que são os donos, CEOs, que os filhos já estão vindo. Tem uma menina também que é filha de um distribuidor norte e nordeste. Não lembro o nome dela. E ela também, ela tem 27 anos e já tá como segunda do pai. E é uma mulher e trabalha. Quando ela foi visitar... Norte e Nordeste, estás falando da Paola, da JBA? Exatamente, Paola. Mas é filtro, né? Não é autopeça. Filtreiro? Não, é autopeças. Vende bastante filtro, mas é autopeças. Não é o filtreiro, filtro e óleo. Sim, por exemplo, nesse evento que tu falou, o pai dela já nem foi mais. Ela foi sozinha. Sozinha lá prestigiar. Toma cuidado, Christian. Tô ouvindo uma indireta pra você. Eu sei que é delicado perguntar, mas que idade você tá? Eu tenho 23. E a tua irmã? Ela tem 21. A sua irmã é Selena aí? Greta. A Greta tem 21, tá na faculdade, tá terminando então. a faculdade. Também engenharia, não? Não, ela tá fazendo administração. Ah, legal. Só nome de artista na família, Christian? Pois é, né? Sou o meu que não... nada a ver. Sim, tem um monte de Cris. Tem um monte de Christian por aí, né? Cris Duran, entre Cris, né? Por aí, mas o nome das meninas é só nome de artista. O Chris Gray, né? O quê? O dos 50 tons de cinza, não é? Não, é porque ele ama esse filme. Assiste todo dia. O Christian é assim, né? É um homem romântico, eternamente romântico. Nós temos uma particularidade, eu e o Christian. Nós dois somos separados do primeiro casamento e as minhas 4 filhas são do meu primeiro casamento, né? E o Christian também, ele não tem filhos depois delas, né? E não quer dizer que não venha a ter, mas... Por enquanto, não tem não que ele saiba. Ninguém reclamou ainda, não né? vai ter.
Porque ele andou dando uma... Ele virou... Depois que ele separou, ele virou meio garotão, entendeu? Então ele começou a andar com os carros bacana, começou a ir pra praia. Começou a ir pras festas que eu vou. Começou a ir pra balada. Eu fiquei sabendo no bastidor aqui, Beran, que a Selena tinha que perguntar qual era a agenda dele. Pra não bater, Pra não bater na mesma balada em Balneário. Não, Eles não queriam se encontrar. Pô, Jorge, estás com ciúme disso? Muito! Ah, então tá bom. Não, mas eu tô assim, falando isso, vocês sabem, né? A gente não combina nada, não tem roteiro aqui, é papo de amigo, papo de boteco que a gente fala. Mas é um prazer muito grande, né? E eu particularmente fico feliz pelo Christian, poder ter vocês, depois de uma separação, tão próximas a ele. Não são todos os pais que conseguem isso, o Christian deve saber muito bem disso. Normalmente, quando existe a ruptura de uma separação, as filhas tendem a ficar mais para o lado da mãe e o pai fica num outro plano. E eu percebo que vocês têm um nível de liberdade, de proximidade parecido com o meu. Eu sou muito amigo de todas as minhas filhas, passei por essa situação de separação e foi quando a gente mais se aproximou. E eu me sinto muito orgulhoso hoje em tê-las assim tão próximas como amigas, porque chega um determinado momento, né, Cris, que a gente deixa de ser pai e passa a ser mais amigo, conselheiro, tal, porque a figura de pai você continua mantendo, o título de pai. Só que se você quiser ficar impondo as suas vontades, a nossa vontade, né, o nosso jeito de ser, eles acabam se afastando da gente. E eu tenho visto isso, o carinho que o teu pai fala em relação a vocês, desde o momento que ele se separou, eu tinha proximidade com ele, que não faz nem tanto tempo assim, né? E aí o Sem Vergonha começou a namorar mulheres novas, né? Eu, pelo menos, eu peguei outra veinha para não chocar. Ô, Christian, né? eu acho que quem tá com inveja agora é o Beran. Não tenho dúvida nenhuma. Aí o cara pega e arruma uma namorada bonita e nova, quer dizer... Tá certo ele, né? E boa gente ainda. É assim. Viajou com você agora, né? Sim. Eu estou acompanha. num relacionamento bem bacana. As meninas se dão bem com ela? Assim, Vamos eu acho mudar que de sim. assunto. No início houve um... Não faz pergunta. Vamos mudar de Não assunto. faz pergunta difícil, não me compromete aqui. Tava tão bom o relacionamento pai e filha. Eu prometi que eu não ia colocar ela enrolada, né, Selena? Já joga uma dessa. Não, mas voltando à situação das filhas, realmente, eu estava... Que assim, né? A gente não casa para separar. Então, no meu caso, eu estava num relacionamento que não estava legal e eu não tomava decisão. E isso, querendo ou não, interfere no relacionamento com os filhos. Claro. Aí, depois que houve a separação de fato, o relacionamento com as filhas... Melhorou um monte, porque a gente tem muitas coisinhas comuns. E então, às vezes, programas que a gente quer fazer, nós, e que meio que não podíamos fazer, e nós, às vezes, o programa é bem simples. Cachorro quente no sofá assistindo filme. E, de repente, puxa... no meu relacionamento, meio que eu não podia fazer aquilo. Tá. E a gente passou a essas coisinhas simples Conviver, que curtimos, até coisas, digamos assim, bem melhores, tipo, fazer uma viagem, fazer esse tipo de coisas. Eu participei bastante, foi a época que elas estavam com faculdade... e que tinham que... Estavam morando em Curitiba, né? Tinham que se mudar, tinham que fazer Me lembro, os testes. Você foi lá preparar o apartamento. Eu levei as duas para fazer o vestibular. Uhum. Entendeu? E levei, acompanhei, fiquei do lado de fora torcendo, com a outra filha ainda. Ou seja, Beran, o cara não sabe só fazer filtro, ele faz filhas e sabe cuidar. Sabe cuidar. Olha, os nossos filtros são muito bonitos, né? Mas eu acho que nesse quesito é melhor fazer filha. Que bom que você falou isso, que bom. Selena, quem tem que falar se ele está fazendo bem o papel de pai ou não é você, não ele. Você já viu que ele faço bem, mas sempre é bom escutar, né? Sempre é bom. Não, mas eu percebo isso, eu te dou assim boas-vindas para o mercado. Acho que vocês realmente estão fazendo a diferença
E esses novos tempos são muito favoráveis, porque a gente está falando em autopeças, que é um mercado que sempre foi muito masculino, mas o mercado, de maneira geral, você, por exemplo, você vai lá no G4, né? Tem um número de mulheres cada vez maior. Tem. Isso se fosse há 20 anos atrás, 30, puta, imagina, Cristian, era só homem, só executivo, né? Hoje não, hoje você consegue ver as mulheres participando. Né? Assim, aqui foi difícil você participar porque o bicho fala que não para, né? Não. Mas inclusive, continua sendo difícil. Não, continua sendo difícil, mas tá tudo certo. E por falta de um, tem dois que falam. Né, Daqui uns anos eu venho sozinho e deixo ele em casa. Perfeito. Você já deu a dica. Você já deu a dica, falando sobre a feira, a amiga que... Mas, ó, Beran, eu só preciso avisar. A gente já está estourado no nosso tempo aqui e eu preciso fazer essa parte de agradecimento. Christian, não tem nem como agradecer, né, todo o trabalho que vocês têm feito ao longo do período. Eu tenho muito prazer em poder dizer que eu fiz parte, nem que seja só de uma fraçãozinha da história aí, do que aconteceu com a Vega quando ela veio para o Brasil. Agradecer esse momento que vocês vieram, trazendo a Selena para poder participar conosco. O César, com toda essa homenagem que foi feita aqui, que é um momento memorável, né, que vai ficar eternizado. E, além de agradecer aos nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando pelas nossas redes sociais, lembre-se que a gente está no Spotify, no Deezer e no YouTube. É só seguir, curtir, compartilhar e nos preparar para os próximos. Porque eu acho que depois desse primeiro episódio, Beran, o Christian vai se empolgar, ele vai vir outras vezes aqui. Eu tô sentindo isso. Deixa um abraço para vocês e para toda a nossa audiência. Palavra com você, Beran. Obrigado. Mas o papo tá tão bom, você vê, passou tão rápido. O Jorge chama atenção, porque tiveram alguns... A gente tá aprendendo a fazer isso aqui, né, Cristian? A gente não estudou para fazer podcast. E nós, nas outras temporadas, que essa aqui já é a quinta temporada e já é o episódio de número 91, olha só. Fora todas as outras coisas que a gente anda fazendo por aí, que não é, assim, nossa especialidade. Eu sou um baby boomer, para mim não é nada confortável fazer isso, e principalmente passando os momentos que eu passei. Não é? Eu não quis adiar o projeto, mas, assim, um cara que estava machucado financeiramente, e profissionalmente, emocionalmente, como eu estava, botar a cara aqui para fazer isso aqui acontecer não foi mole, não, e não é mole até hoje. É uma tremenda exposição. Mas eu fico muito, muito feliz em poder, de alguma forma, estar devolvendo para o mercado, principalmente trazendo um cara como teu pai, contando a história da Vega, como foi construída, né? O quanto qualquer um de nós, né? Porque eu não sou super-homem, nem o Christian, né? Mostra que cada um de nós pode, sim, vencer as barreiras, as dificuldades e construir uma história de sucesso. Então, eu fico realmente muito feliz. Essa homenagem que vocês me fizeram, eu fico eternamente grato de coração, viu, César? Principalmente você, que sabe o meu lado cachorreiro. Fico realmente muito, muito feliz. Mostra que a Vega é uma empresa diferente, né? E eu queria, Selena, vou deixar com você agora, que você deixasse uma mensagem final, porque se eu deixar com o teu pai, vai ficar amanhã. 3 horas falando, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final, especialmente para o público jovem e feminino que vem entrando agora no aftermarket, na reposição, né? Tá. Fica à vontade aí para falar. Tá, vou falar aqui um pouco. Tá, para essas meninas que nem eu, que queriam fazer engenharia, estavam na dúvida, não estão na dúvida, faz. Faz, porque o mercado automobilístico, o mercado que tu quiser, vai estar disponível para você. Legal, é isso mesmo. E tenha coragem de fazer e romper barreiras, né? Ah, com certeza, tem que cair de cabeça. Porque muita gente deve ter te falado tem assim... medo. Ah, não, Selena, pô, engenharia não, vai fazer alguma outra coisa. Vai fazer bioquímica. Bioquímica, ou publicidade. Ou alguma marketing. Coisa assim, Porque você sabe, né, que quem faz publicidade e marketing tem um lado meio afeminado, mesmo os homens, você sabe disso, né? Putz. Porque é o mercado mais feminino, mas de vez em quando tem a sensibilidade se confunde com o profissionalismo, né? Não, mas então, é isso que está mudando, tanto para engenharia quanto os outros cursos. Não é porque é um curso mais feminino que não tenha homens.
Não é um curso, Por porque exemplo, é mais masculino é verdade, que tem... a arquitetura, lembra que era só mulher? Era Tenho só visto mulher. muito homem fazendo Tem muito homem fazendo E tem arquitetura. grandes arquitetos aí que esses quebraram a barreira do lado contrário, né? Sim. Era um ambiente feminino que os homens entraram e, foi. porra, os caras famosos aí, João Armentano, esses caras que se destacaram, não é mercado de moda. Mercado de moda, tem Né? um monte Versace, de homem. etc. E não é só pro mercado masculino gay, que às vezes fala, não, faz arquitetura é gay, faz design é gay. Não, faz publicidade. publicidade. Sim, né? Mas os outros eu concordo. Aí eu não com tenho você. muito pela... Legal, Mas gente. essa turma... Pessoal, só encerrando e respondendo Lá vai ele, tá vendo? Não... a provocação do Jorge, provocação do Jorge, um pouco do Beirão também. Assim, vamos fazer algum novo podcast, sim. Eu acho que tem mais assuntos que acabamos nem conversando, né? Realmente a gente conversou bastante coisa. E sem saber, Beirão, tu me colocou numa enrascada. Por quê? Porque a gente não sabia que a Selene ia participar. Ninguém sabia como era isto, a gente aprendendo. E a enrascada que tu me colocou é que eu tenho uma outra filha, que é a Greta, que está estudando administração de empresas internacionais. E essa já está com a cabeça 100% que vai fazer parte da Vega. Que legal, cara. E agora vai se gerar essa situação de ciúme que a Serena esteve aqui, que a Serena falou. Greta, Não, queremos então, resolvido. você aqui, A próxima hein, vez Greta? eu venho com a Greta e deixo o Christian em casa. Isso, aí E aí tu traz tua filha também. Mas Beleza. aí fazemos assim. Fazer um episódio feminino. A próxima Isso. eu e a Greta. E depois vem vocês duas sem mim. Pronto. Tá bom, Ele já quer vir falar, já quer vir continuar. Temos que falar do projeto internacional da Vega que ficou Sim. para o próximo episódio. Sim, Sim, legal. mas aí com certeza você volta, traz a Greta para a gente poder já ir ampliando e climatizando mais uma dentro do mercado de reposição. É isso aí, é isso aí. Perfeito? Gente, eu queria agradecer, César, de novo, cara, obrigado. Greta, Christian. Selena. Desculpa, a Greta que não está aqui, tá vendo? Já estou esperando a Greta. Tô esperando. E deixar também um abraço para o teu time todo, que são pessoas extremamente competentes, né? Então, que nos atendem, a Fernanda, o Miller, que é um cara que acompanhou. Miller, para quem não sabe, é um diretor da Vega, que cuida da parte financeira, administrativa, é um homem muito experiente, tradicional de mercado, e que vem colaborando para trazer a Vega aonde teve, um cara que, durante essa fase toda que a gente passou aí, foi muito importante, as poucas conversas que nós tivemos, um cara que me ajudou a pensar bastante na vida aí, tá? Então, principalmente você, que é nosso ouvinte, eu espero ter contribuído com conhecimento aí para vocês e para tornar a Vega ainda mais uma empresa simpática aí na tua loja. Então, quando você estiver vendendo um produto Vega, tenha certeza que você está vendendo um produto de gente como a gente acessível, que está aqui para tudo que der e vier e que está construindo essa linda história. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Só deixando um jeito, filtro agora é... Vega! 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 É isso aí. Vega! Obrigado, pessoal. Até mais.